a pessoa acha que ter muitas opções no cardápio é uma boa coisa, porque quanto mais opções ela tiver, mais ela vai poder agradar. Porque tem o cara que não gosta do x-salada, mas ele pode gostar do x-bacon, pode gostar do x-burger, do x-calabresa, do x-cheddar, do filé de frango, do sei lá o que, enfim. E aí acaba tendo um cardápio muito extenso porque ele quer ter uma variedade de produtos maior, porque ele acredita que tendo essa maior variedade de produtos, consequentemente ele vai vender mais, né? E na prática vocês vão ver que não é assim que funciona. A gente vai trazer aqui alguns números para mostrar que não é assim que funciona e também trazer a parte prática de como é que você escolhe o que fica e o que sai do seu cardápio. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery Cast e hoje a gente vai falar sobre como você ter um cardápio campeão de vendas. Eu sou o Leonardo Siqueira, especialista em marketing para restaurantes, e aqui na minha frente o Luiz Júnior, meu pai, especialista em... Eu sou especialista em delivery e sou especialista em desenvolvimento pessoal. Certo. Então você já desenvolveu muitas pessoas. Muitas pessoas, elas eram baixinhas e aí eu fiz elas crescerem e desenvolverem, entendeu? Fez as pessoas se desenvolverem. É isso aí, sou especialista. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que acho que o pessoal que trabalha no delivery gosta muito de aprender sobre esse tema, mas também tem muita dúvida, né? Que é a questão do cardápio, como fazer um cardápio realmente que vende. Eu acho que no delivery esse é um tema até mais relevante do que no restaurante físico. Restaurante físico eu acho que eu vejo que o pessoal se preocupa pouco com isso, acha que um cardápio é um detalhe só, e não é. Mas no digital, né, no delivery, no cardápio digital, nos aplicativos, por esse ser um dos poucos pontos de contato que você tem com o seu cliente, o cardápio é um ponto de contato com o cliente, né? E é um ponto fundamental para ele decidir se ele compra isso ou se ele não compra. O pessoal do delivery tende a se interessar bastante por esse assunto, né? Mas antes de começar aqui sobre esse tema, sobre passar aqui tudo que a gente vai passar aqui hoje, eu quero falar aqui de alguns parceiros que a gente tem. Um deles já está aí na tela, que é o Anota Aí, o novo parceiro que está entrando aí para colaborar junto com a gente. E o Anota Aí, ele é uma plataforma que tem também um cardápio digital, então faz sentido falar aqui total sobre cardápio, né? Eles têm um cardápio digital também, tá? O cardápio digital deles funciona muito bem, só que ele é muito mais do que só um cardápio digital, porque só o cardápio digital não faz todo o atendimento. O Anota Aí, ele tem uma parte que vem antes, que é mais importante ainda, que é a parte automatizada no atendimento. Então, com o Anota Aí, você pode ter automação, né? Automatização, eu acho que é errado, né? Automação tanto do seu WhatsApp, quanto do seu direct do Instagram, quanto do Messenger do Facebook, para quando o cliente entrar em contato com você, você vai ter o robozinho lá do Anota Aí respondendo todo mundo automaticamente. E o mais interessante é que é um robozinho inteligente, né? Sim. Inteligência artificial, porque não é qualquer pergunta que ele responde, né? Porque ele responde várias perguntas, Ele né? responde várias perguntas como e se ele fosse identifica. humano mesmo, né? Exatamente, ele identifica o que o cliente está perguntando, ele não dá opções fechadas, né? Sim, Tem algumas automações que dão opções fechadas. E os clientes não gostam disso, né? O que você quer? Você quer ver o cardápio? Você quer saber qual que é o tempo de entrega? Ou você quer fazer o seu pedido? Só dá 3 opções. Isso é muito limitado. Já o Anota Aí não, ele entende o que o cliente está querendo e dá a resposta automática para a pergunta que o cliente fez. Então vamos supor que o cliente pergunte lá no seu WhatsApp qual que é a taxa de entrega para o meu endereço? Ou tem taxa de entrega no meu endereço? Aí ele vai pedir para o cliente mandar a localização direto ali pelo WhatsApp, ou mandar o CEP, né, direto ali pelo WhatsApp, e ele vai puxar no mapa que você já deixou cadastrado lá, né, a sua área de entrega, você já deixou cadastrado, configurado, ele vai puxar essa informação e vai falar exatamente quanto é a taxa de entrega para aquele cliente. Então, assim, para quem já trabalha no delivery sabe que os atendimentos, principalmente pelo WhatsApp, tendem a ser muito demorados. Quando o cliente chega a primeira vez, ele quer muita informação, quer saber muita coisa. A gente até brinca, né? Parece que o cliente está carente, está querendo conversar. E aí, se você tem uma Anota Aí, você consegue
automatizar isso, ganhar muito tempo na sua operação, e tempo no delivery é primordial. E aí depois que o cara tira as dúvidas dele, aí sim ele vai para o cardápio digital do Anotaí e pode selecionar os produtos que ele quer lá e fazer o pedido dele, tá? Então se você quiser assinar o Anotaí, eles têm 3 planos diferentes, planos que vão se adaptar de acordo com a sua demanda de pedidos, de acordo com aquilo que você quer, né? Eles têm algumas funcionalidades que tem alguns planos, que não tem outros, mas sempre vai ter um plano que cabe aí no seu bolso, cabe no orçamento da sua empresa, do seu delivery, e funciona para delivery de qualquer coisa, qualquer nicho, tá? Então vai no link que está aqui na descrição, a gente tem um link aqui com uma condição especial para vocês, você vai lá nesse link, coloca os seus dados e eles vão entrar em contato com vocês aí para finalizar com vocês, fazer todo o cadastro e botar isso aí para rodar, tá? Porque não adianta você ter um ótimo produto, você ter uma ótima embalagem, você fazer tudo com muito carinho, com muito amor e muita dedicação e falhar na questão do atendimento. Se você falhar na questão do atendimento, a pessoa nem chega a conhecer o seu produto. Então você acaba perdendo um cliente antes mesmo de conseguir ganhar, por não conseguir responder ele com tanta agilidade quanto um robô que responde 10, 15, 20 clientes ao mesmo tempo, sem você precisar efetivamente estar lá respondendo um a um. Então, anota aí o que o Leonardo está falando e vai lá para o link e resolve seu problema no delivery aí. Certo, Leonardo? Certo. Você estava caladinho aí só esperando para fazer esse trocadilho, né? Só esperando, pô. Anota aí o que o Leonardo está falando mais uma vez e vai lá para o link. Ó, e dependendo de quando você estiver vendo esse podcast, dia 23 de agosto. 23 de agosto. A gente vai estar lá no JJ Summit. Eles mandaram um kit pra gente aqui bem legal. O JJ Summit 2022. É o maior evento food desse mercado de alimentação, 100% focado em delivery do Brasil. O maior evento do Brasil. Vai acontecer lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no dia 23 de agosto, certo? O dia inteiro, das 8 da manhã até as 9, 10 da noite. Agora, depois vai ter um after também, né? Que certo. A gente vai. Isso, agora uma pergunta que não quer calar. Você vai passar pela linha amarela lá, linha vermelha, será que é do Rio? Cara, ou você vai pela Zona Sul? Assim, ó, teve gente que é do Rio que falou, pô, pode ir, que é tranquilo, é de boa, não pega nada. E teve outras pessoas que também são do Rio e falaram, cara, toma cuidado e tal. Então, eu vou confiar em quem falou que pode ir tranquilo, de boa. Rio é cidade maravilhosa, cara. Em quem falou que é seguro, que tá tranquilo, né? Porque o pessoal também, quando vem pra São Paulo, acha que é super perigoso e não é tão assim, né? Quanto o pessoal fala. Então eu vou confiar em quem falou a parte positiva aí do Rio. Parte positiva, sempre. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto, deixar de groselha. Vamos falar sobre cardápio. Eu queria começar de um jeito um pouco diferente, não falando o que a pessoa tem que fazer no cardápio dela, mas falando de acordo com a sua experiência da prática e com a minha experiência também, analisando vários cardápios aí ao longo do tempo, de vários nichos diferentes, a gente pontuar aqui quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de escolher o cardápio. Eu já posso começar com um aqui, na hora de formatar esse cardápio, que é ter muitas opções. Eu acho que esse é um erro clássico e é um erro que a pessoa comete tentando acertar. Sim. Porque a conclusão lógica que as pessoas chegam é que se ela tiver, teoricamente é lógica, né, essa conclusão. Na mente dela, né? Na mente dela é uma conclusão que parece ser lógica, mas quando a gente vai para os dados, vai ver aqui as pesquisas, estudos. Como é que... exatamente, como é que funciona na prática, não é bem assim. A pessoa acha que ter muitas opções no cardápio é uma boa coisa, porque quanto mais opções ela tiver, mais ela vai poder agradar. Porque tem o cara que não gosta do X-salada, mas ele pode gostar do X-bacon, pode gostar do X-burger, do X-calabresa, do X-cheddar, do filé de frango, do sei lá o que, enfim. E aí acaba tendo um cardápio muito extenso porque ele quer ter uma variedade de produtos maior, porque ele acredita que tendo essa maior variedade de produtos, consequentemente ele vai vender mais, né? E na prática vocês vão ver que não é assim que funciona. A gente vai trazer aqui alguns números para mostrar que não é assim que funciona e também trazer a parte prática de como é que você escolhe o que fica e o que sai do seu cardápio, né? Mas além desse problema de não realmente ser isso que vai trazer as vendas, o que você acha que traz de outros problemas na operação você ter um cardápio muito extenso? Ter um cardápio muito extenso, que foi o que eu fiz lá no começo, né, quando eu comecei a hamburgueria em 2002,
tinha a mente muito criativa e realmente eu caí nessa de colocar muitas coisas no cardápio, né? Criar muitos lanches. E aí, na prática, quando eu fui trabalhar, eu vi que eu estava perdendo muito insumo, eu tinha que comprar, eu não tinha capital de giro, eu não tinha grana na época, né? Então toda vez que eu ia para o mercado era aquele drama, né? Porque o cardápio extenso, e é o que você falou ali, eu imaginava que eu ia vender bastante. Então você deixar um cardápio extenso, com certeza vai ter muitas coisas ali que você colocou, muitos insumos naqueles produtos que você colocou no cardápio, que não vai ter uma alta demanda. E isso você vai deixar de comprar aquilo que realmente tem a demanda necessária para a saída, e você vai dividir essa grana que já é curta, né? Que geralmente as pessoas que estão começando estão com a grana curta, para comprar insumos que vão ficar ali. E até pior do que isso, insumos que eu acabava perdendo. E outra coisa, as pessoas ficavam confusas, né? Em vez delas tomar decisão rápida, as pessoas com cardápio extenso ficavam confusas. E aí eu acabava não vendendo. Isso é um agravante aí que muitos donos de delivery cometem. E a pessoa, em vez dela tomar a decisão rápida, ela fica confusa com tanta coisa que tem no cardápio. Isso a gente vai falar um pouco mais aqui na parte prática. Mas também na operação tem um problema também que você já comentou, que é a questão de você treinar as pessoas também, né? Quando chega uma nova pessoa ali. Porque, exatamente, claro, quando você estava começando era só você, minha mãe, era o pessoal de casa que estava trabalhando. Mas quando o negócio começou a crescer, você precisava treinar outras pessoas para cumprir aquela função ali da cozinha, né? E aí tinha esse problema também na parte do treinamento, né? Sim, com certeza as pessoas ficavam perdidas ali com tanta variação, com tanta coisa que tinha que fazer. Era um com milho, outro com batata palha, outro com salsicha, outro com presunto, vários lanches com nome de bairro. Então, aquela pessoa que vinha para ser treinada para ser o chapeiro, para ela ali era um caos, né? Ela ficava meses ali do lado dela. E até mesmo depois de 2, 3 vezes a pessoa continuava confusa com esse cardápio. Você citou os nomes com lanche de bairro, né? Só para dar um contexto pro pessoal, é que o nome da nossa hamburgueria é Hambúrguer ZN, que é ZN de Zona Norte, né? Para homenagear a Zona Norte aqui de São Paulo. Porque São Paulo, como é muito grande, a gente se separa aqui por centro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Né? Acho que toda cidade tem essa separação, mas como aqui é muito grande, é praticamente como se cada zona fosse uma cidade à parte, né? Até o jeito das pessoas muda, o jeito de falar, se vestir, cada parte aqui tem uma cultura um pouco diferente, né? E são muito distintas também no jeito de ser. Então como a gente começou na Zona Norte e continua na Zona Norte até hoje, o nome da hamburgueria é Hambúrguer ZN. E aí meu pai teve a ideia de fazer nomes com alguns bairros da Zona Norte, bairros que são próximos aqui, como por exemplo Vila Medeiros, né? Aí tem o X Vila Medeiros, que é o bairro onde está o Hambúrguer ZN hoje. Aí chegava um cliente e falava assim, pô, tem X Vila Medeiros, tem que ter o X Vila Maria também. Aí ele falava, vou criar o X Vila Maria. Aí chegava o cara que morava no Jardim Brasil e falava, pô, tem que ter o X Jardim Brasil aqui também. Eu criava pra homenagear. Os caras, chegavam os clientes antigos. Vila Ed. Os clientes antigos chamam meu pai de palmeirense. Ô palmeirense, tem que ter o X Vila Ed, tem que ter aqui o X Jardim Brasil e tal, tudo mais. E aí ele foi atendendo essa demanda que vinha do público, né? Porque o público queria... E eu nem era candidato a vereador, nem sou até hoje, né? Mas atendi a população, né? A população queria se sentir representada no cardápio ali, ter o seu bairro representado no cardápio, e foi criando vários, né? Sim. Sem contar os beirutes também. Por exemplo, tinha um beirute, aí tinha o beirute tradicional, aí fez o de calabresa, aí fez o de frango, fez o de contrafilé, fez isso, aquilo. A moda da carne. Aí tinha as variações assim, pô, filé de frango com catupiry, filé de frango com cheddar, né? Filé de frango com bacon, calabresa com bacon, calabresa com queijo. E aí foram criando várias variações dos mesmos produtos, né? Que não tinha necessidade também. Então, ao longo do tempo foi ficando um cardápio muito extenso. Isso gerou um problema também na operação, né? Sim. Principalmente essa questão dos insumos, porque às vezes você tá lá, você vende pastel. Você sabe que o pastel que mais vende é o de queijo, carne, pizza e bauru, né? São esses 4 aí que são tradicionalmente os que mais vendem. E aí você tem o pastel que vai o palmito do Himalaia, que só você tem. Ótimo, legal, um diferencial. Mas às vezes você paga caro nesse palmito,
você tem que deixar de comprar mais carne que você poderia comprar para vender o que realmente sai, né? Que é o pastel de carne. E aí, comprando mais, você poderia ter até um desconto, né? Poderia pagar mais barato comprando no atacado. Você está deixando de comprar mais para poder ter essa opção lá no seu cardápio. E essa opção sai muito pouco. Acaba ficando lá, até estraga esse insumo. Acaba desperdiçando porque sai muito pouco. E aí você deixou de comprar o insumo que realmente você precisava. E aí quando você vai contratar pessoas para treinar elas é complicado, porque elas têm que saber muitas variedades, né? Tem que decorar muita coisa do cardápio. Tem que decorar muita coisa do cardápio. Então começa a se criar várias dificuldades na operação, né? Mas além dessa dificuldade na operação, tem uma outra coisa que você já antecipou e citou aí, que é a dificuldade do cliente escolher, né? E essa dificuldade do cliente escolher, ela foi pesquisada, né? Tem uma pesquisadora que se chama Sheena Iyengar, inclusive tem uma palestra daquela do TED Talks, que são aquelas palestras rapidinhas de 15, 20 minutos, né? Que tem os TEDs aí, que são... Não sei, até hoje eu não entendi muito bem o que é o TED, eu acho que é uma empresa mesmo que faz no mundo todo essas palestras, né? E reúne essas pessoas para fazer essas palestras, faz eventos, e nesses eventos tem várias palestras e eles disponibilizam essas palestras no YouTube. E aí tem até uma dessas palestras dela em que ela explica essa pesquisa que ela fez, que ficou conhecida como paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Para explicar aqui de uma forma mais ilustrativa, eu vou contar a história que ela conta de como ela chegou nessa pesquisa, né? Ela, como pesquisadora, como psicóloga, ela queria entender como é que funcionava esse processo de decisão na cabeça das pessoas. E aí na cidade onde ela fazia faculdade, tinha uma loja em que eles eram muito conhecidos por terem muitas opções de tudo. Então você ia lá nessa loja, se você quisesse comprar um vinagre, você tinha 100 variações de vinagre, 100 vinagres diferentes de cada um de uma parte do mundo. E não eram produtos baratos, eram produtos que, dependendo da procedência do produto, eram produtos caros. Mas eles atraíam muita gente por ter essa grande variedade de produtos. Então você tinha uma geleia, não tinha 5, 6 sabores de geleia. Não, tinha 50, 100, 200 sabores de geleia diferentes. Porque eles tinham essa grande variedade de insumos lá e eles eram conhecidos por isso e atraíam muita gente. Esse era o marketing deles, né? Isso. O diferencial. Exatamente, esse era o marketing deles, o grande diferencial deles era esse, tá? E isso atraía muita gente. E ela frequentava essa loja, só que ela nunca tinha comprado nada. E ela começou a pensar sobre como funcionava esse processo de decisão e ela quis estudar isso na prática. O que ela fez? Ela chegou no gerente e ela perguntou: cara, você acha que ter muitas opções realmente faz vocês venderem mais? E aí ele falou: olha, é só você olhar para o outro lado da rua. Tem 2 ônibus de excursão vindo para cá para conhecer a loja, de turistas mesmo vindo para conhecer a loja, porque a gente é conhecido por ter essa grande variedade de opções para as pessoas escolherem. Então, com certeza é atrativo, com certeza as pessoas compram por a gente ter muitas opções. E aí ela falou: beleza, se você confia muito nisso, se você acredita nisso que você está me falando, eu posso fazer um teste? Posso fazer uma pesquisa aqui dentro dessa loja? Ela explicou que ela era uma pesquisadora e tudo mais, enfim, conseguiu essa autorização. E aí o que eles fizeram? Durante uma semana, eles deixaram, eu até peguei aqui as informações, eles fizeram um stand com 6 sabores diferentes de geleia. Então eles tinham 6 potes. E eles fizeram uma demonstração, igual quando você vai no mercado, né? Tem sempre aquele pão, degustação, né? Aquela degustação, exatamente, demonstração, né? Degustação. Pega o pão de queijo e tal, e aí você pega ali, experimenta. Exato, dá um pedacinho. Aí a moça fala: tá em promoção ali, ó, se você quiser levar. Exato, então eles fizeram essa degustação durante uma semana com 6 sabores diferentes, certo? E aí as pessoas tinham 6 sabores para experimentar e depois escolher qual elas queriam comprar, se elas quisessem comprar, né? Algumas não compram, então tem muita gente que experimenta, mas não compra. Mas tem uma parcela das pessoas que compram, né? Eu já fui várias vezes atacadista que eu vou fazer compra, eu não tô com vontade de comprar nada de linguiça, mas tem uma mulher lá com a churrasqueirinha lá dentro, né? Aquela elétrica. Sobe aquele cheiro, aquele cheirinho, eu já bato o olho, ela fala: quer experimentar e tal, me dá um pedaço ali para degustar.
É uma linguiça de Bragança aqui, que é famosa e tal. Por sinal, eu conheci a linguiça de Bragança, foi no Atacadão. Ah, foi lá no Atacadão. Foi lá no Atacadão. E aí eu experimentei, ela falou, essa é sabor de alho. Eu achei uma delícia. Ela falou, tá ali o pacote e tal. Eu levei, funcionou. Então você conheceu a linguiça de Bragança em São Paulo. Em São Paulo. Cara. E depois a gente foi em Bragança também, a gente comeu uma pizza lá. Uma pizza lá e tal. Com, mas eu com a linguiça de Bragança. Aqui. Você vê que funciona, né? Funciona. A degustação. Então, eles fizeram esse processo da degustação. E aí, para eles saberem se aquelas pessoas tinham comprado, eles meio que davam um cupom de desconto. Olha, se você quiser comprar, você vai ter esse cupomzinho aqui. E aí, você vai ter um desconto para comprar a geleia. Tá? Então, eles conseguiam monitorar quantas pessoas que provaram efetivamente compraram, certo? E aí, eles fizeram primeiro com 6 sabores. E o resultado foi que 40% das pessoas paravam para experimentar. Então, a cada 100 pessoas que passavam pelo stand, 40 paravam para experimentar. Não necessariamente compravam, mas paravam para experimentar, certo? Certo. Isso foi na primeira semana. Já na segunda semana, eles fizeram um outro stand com 24 sabores, né? E como eram sempre pessoas novas que estavam passando ali, não eram as mesmas pessoas da semana passada. E aí eles fizeram com 24 sabores diferentes de geleia. Olha, tem 24 sabores para vocês experimentarem aqui. E aí, dessa vez, foi muito mais atrativo, porque 60% das pessoas que passavam paravam. Ou seja, a cada 100 pessoas que passavam pelo stand, pelo menos 60 paravam para experimentar os 24 sabores, ou alguns dos 24 sabores, né? Acho que não dava para experimentar todos ali. Mas era muito mais atrativo. Pô, então, Léo, você não falou lá no começo que não é bom ter muita opção no cardápio? E aqui está comprovando o contrário. Está comprovando que ter muitas opções é realmente mais atrativo. E sim, ter muitas opções é mais atrativo. Mas o que eles queriam monitorar não era quantas pessoas paravam para experimentar. Era quantas compravam, né? Efetivamente compravam, né? Exatamente, quantas pessoas efetivamente compravam. Então, o que eles perceberam? Que das 40% que paravam, ou seja, de 100 pessoas passavam, 40 paravam para experimentar, certo? Lá, quando tinha 6 opções. Dessas 40 que paravam, 30% compravam. Tá? Então era uma taxa alta. Uma taxa legal, um volume legal. Vou fazer a conta aqui. Vamos ver aqui, ó. 30% de 40 vezes 30%. Vamos lá, quer dizer que 12 pessoas compravam, certo? Então, a cada 40 pessoas que passavam ali, pelo menos 12 compravam, tá? Já na de 24 sabores, 60% paravam. Ou seja, a cada 100 pessoas que passavam, 60 paravam para experimentar. Só que dessas 60, só 3% compravam. Nossa, muito baixo. Ou seja, não dava nem 2 pessoas para cada 60 que pararam, não dava nem 2 pessoas, dá 1,8. Ou seja, a taxa de conversão, que é o que a gente chama, né? Quando muita gente entra no seu cardápio e pouca gente compra, quer dizer que sua taxa de conversão está baixa. Né? Se a cada 100 pessoas que entram no seu cardápio, só 10 estão comprando, então quer dizer que você está tendo 10% de taxa de conversão. A taxa de conversão deles estava de 3%, né? Dos 60% que pararam ali, eles estavam convertendo só 3%, ou seja, 1,8, nem 2 pessoas, tá? Então vamos arredondar que em média 2 pessoas compravam, enquanto no outro 12 pessoas compravam. Então mesmo tendo um volume menor de pessoas passando por ali, experimentando, tinham mais pessoas que efetivamente compravam. E qual que é o objetivo final? Atrair muita gente ou vender para muita gente? Vender para muita gente. Exatamente. Então o que ela começou a perceber? Que ter muitas opções é sim mais atrativo, porém faz essa confusão do processo de decisão ser tão desgastante e tão chata para o consumidor que ele acaba ficando confuso e acaba deixando de levar. Porque o que ela pode falar? Não, eu ia falar, isso é tão verdade que quando eu assisto a Netflix, quando eu tenho tempo, eu ligo lá, cara, é impressionante. É tanto filme que eu passo. Filme, série, documentário. Série, filme. Aí sabe o que acontece? Eu assisto um e sua mãe fala assim, eu não acredito.
Você já está assistindo esse filme pela terceira vez. Eu fico tão confuso que eu prefiro assistir um que eu já gostei e é bom do que escolher um novo, cara. De tanta confusão mental que me traz. Exatamente. Esse efeito que acontece na Netflix é o mesmo efeito que acontece num cardápio que tem muitas opções. Por quê? Toda decisão, decidir por levar um, é abrir mão de outro. Sim. Então, o cara foi lá e tinha 24 sabores, ele experimentou 10 diferentes. Aí ele gostou de 4. Geralmente, ele não vai levar os 4 de uma vez, porque vai ficar muito, ou ele não tem dinheiro suficiente, ou ele não quer gastar tanto, ele vai ter que tomar uma decisão, né? Então, ele não vai levar 4 potes de geleia diferentes, ele vai ter que escolher um ou 2. E aí, ele ter que abrir mão dos outros acaba tornando esse processo de decisão uma sensação ruim. Ao invés de ser uma sensação boa, porque ele tem que escolher, ele está abrindo mão de outras coisas. E aí no nosso cérebro a gente começa a ter um sentimento negativo sobre aquele processo de escolha. Porque eu estou tendo que abrir mão de algo que poderia ser melhor por algo que eu não sei se vai ser a melhor opção. Então o fato da gente não conseguir saber se aquela realmente é a melhor opção traz esse sentimento negativo no processo de escolha e faz a pessoa comprar menos. E acaba pior do que comprar menos é pular para outro cardápio, né? Ah, não, eu vou ver outro cardápio aqui, esse aqui tem muita coisa, fiquei confuso, não vou comprar. Exatamente, acaba acontecendo aquilo que você comentou. Ele volta para aquilo que ele já sabe que é o garantido, né? Que ele realmente já experimentou, já teve uma boa experiência. Cara, então, eu vejo muito isso em pizzaria também. Eu sempre acabo olhando os cardápios e aí eu falo para sua mãe, não, vamos fechar na de portuguesa mesmo, que eu já sei, aqui é muita coisa, eu não sei, é muita variedade. Exatamente. Agora eu começo a perceber as minhas ações, entendeu? Como consumidor. Pizzaria, eles tradicionalmente têm muitos sabores, né? A gente vê aqui pizzarias aqui, pelo menos ao nosso redor, que facilmente tem mais de 50 sabores, tranquilamente, né? Então, eu já vi até que tem 80, mais de 80, assim, porque eles geralmente numeram, né? Número 1, 2, 3 e tal. Eles numeram assim, já vi pizzarias terem mais de 80 sabores diferentes. E as mais vendidas são sempre as mesmas. Então, teriam muitas opções ali que dariam para ser cortadas do cardápio, fazer um cardápio mais enxuto e mesmo assim você ia conseguir agradar as pessoas. Porque quando ela quisesse comer algo diferente, teria também essas opções para comer algo diferente, mas não precisa ter tanta variação assim. Cara, às vezes eu vejo cardápio de pizzaria, tem a Toscana 1, aí tem a Toscana 2, tem a Toscana 3, a Toscana 4. Porque Toscana aqui em São Paulo, para quem não sabe, né? Porque a galera do Rio eu já fiquei sabendo lá que qualquer pizza lá vai queijo. Até pizza doce, tá? Ah, é? Qualquer pizza lá vai queijo. Então, quando eles vêm pra cá pra São Paulo e veem que a gente come a pizza de calabresa, que é só calabresa e cebola, eles ficam muito assustados, né? Eles acham isso um absurdo. E aqui em São Paulo, a pizza toscana, que a gente fala, é a pizza que vai queijo e calabresa. Aí tem a toscana tradicional, que é essa, vai queijo, calabresa e cebola, ou você pode escolher com ou sem cebola, beleza. Aí tem a Toscana 2, que ao invés de ser o queijo mussarela, é catupiry. Aí tem a Toscana 3, que ao invés de ser o catupiry, é, sei lá, com outro queijo diferente. Cara, eu tô até confuso, já. Só de você falar. E aí, um sabor que poderia ser um só e ter variações ali no complemento, se a pessoa quisesse colocar na observação, ou se ela quisesse alterar no complemento, acaba sendo 3 sabores diferentes e não tem necessidade alguma, né? E muitas vezes, se o cara for parar para ver os dados, analisar ali o cardápio dele realmente, ele vai ver que tem sabores ali que pode ser que nos últimos 90 dias deve ter vendido 2, 3 unidades daquele sabor ali, 3 vezes. Sim. Somente aquele sabor. E ele está dificultando o processo de decisão do cliente, vendendo menos por causa disso, por causa dessa confusão que gera na cabeça do cliente. E efetivamente o cliente sempre volta para aquilo que ele já conhece. E se é um cliente novo que chegou no cardápio dele pela primeira vez e teve toda essa confusão, as chances são que esse cliente vai sair do cardápio dele e voltar para aquilo que ele já tem como garantido, para aquilo que ele já tem como zona de conforto, como segurança ali, né? Sim. Eu vou voltar para a pizzaria que eu já conheço, ou para a hamburgueria, ou para o restaurante que eu já conheço e pedir aquele prato lá mesmo, porque aqui eu fiquei muito confuso. E a gente não faz isso conscientemente, né? A gente não faz isso percebendo que a gente está fazendo isso. A gente só faz, né? A gente só entra, vê lá todas as opções, acaba saindo e volta para aquilo que a gente já conhecia antes. Então,
esse primeiro ponto aí é um ponto muito importante. Reduzir as opções que você tem no seu cardápio. Agora, para a parte da prática, como é que a gente reduz essas opções? Eu acho que o primeiro a se sacrificar ali é aquele que vende pouco e que tem um insumo específico só para ele. Então a gente citou aqui no caso lá dos nossos beirutes, né? Pô, tem o beirute de contrafilé, mas o contrafilé eu também uso no X-Líbano, eu também uso em outros lanches que a gente faz. E sai bastante. São lanches que tem um grande volume lá, representam um grande volume no nosso faturamento. Eu tenho o hambúrguer artesanal, que o hambúrguer artesanal vai em todos os lanches, né? Mas também tem um beirute lá que a gente utiliza o hambúrguer também, que é o beirute à moda da casa. Então, não tem nenhum insumo específico que eu uso nesses dois itens que eu falei aqui, o beirute contrafilé e o beirute à moda da casa, que eu já não tenha, né? A única coisa que diferencia é o pão, que o pão do beirute é aquele pão sírio, né? É o pão árabe, né, que chama. Eu já ia corrigir você, né? Porque eu fui falar isso lá na casa árabe, ele ficou até irritado, ele falou... O sírio não sabe nem que existe esse pão. Esse pão é libanês. Libanês, né? Libanês. O pão libanês, então, o que é conhecido como pão árabe, né? Pão árabe. Então, a única coisa que muda ali é o pão, mas os insumos que a gente usa são insumos que a gente já usa em outros lanches. Então, esses ficam no cardápio. Agora, se por exemplo eu tenho lá um beirute de rosbife, e aí rosbife não vai em nenhum dos meus lanches... enfim, eu só uso pro beirute mesmo, sai pouco, tem uma baixa saída, acaba às vezes estragando porque não saiu e enfim, eu perco insumo, não tem uma alta demanda e só faz com que eu tenha que comprar esse outro insumo que é o rosbife e não tem uma saída tão expressiva. Cara, pode cortar essa opção aí sem medo, né? Mas eu tenho um cliente que só pede esse que gosta desse. Cara, um cliente não é todos os seus clientes. E se ele realmente gosta do seu produto, ele vai escolher outra opção. Você vê, eu tinha esse problema aí que eu criei o X-Churrasco numa época, né? E a diferença do X-Churrasco era o pão francês, porque o pão francês era especificamente para o X-Churrasco. Só ele é o pão francês. Você falou de cliente, eu lembrei de um cliente que até hoje me cobra esse pão francês aí, mas o que acontece? Tinha vez que saía 10 e tinha vez que saía 1. E aí pão francês tem prazo de validade, a validade é pro dia. Então começou a sobrar muito pão francês, tinha vez que saía 12, depois não saía nenhum. Aí quando saía 12 eu aumentava a quantidade porque faltava e eu tinha que mandar com o motoboy buscar mais pão francês e virava ali na operação um caos, cara, esse X-Churrasco. Aí daqui a pouco eu comprava 20 no outro dia porque eu falei, já que saiu 12 hoje, amanhã eu vou aumentar para 15, 16. Mas não existe estabilidade, né? Que nem o Flávio Augusto. No outro dia comprei 20, ninguém estava com vontade de comer o X-Churrasco, não saía. O que eu tive que fazer? Tirar o X-Churrasco. E aí eu criei o X-Líbano, que é no pão sírio, que o pão sírio já é pro beirute. Aí é uma solução, tá? Sim. E aí até hoje o X-Líbano é muito sucesso, mas o X-Churrasco me trazia mais transtorno e prejuízo, porque imagina aí, pão francês, você jogando um monte fora, acumulando e tal, e perdendo insumos ali. Então, se você vê que realmente não está saindo, são poucas pessoas, é melhor você deixar um cliente chateado do que você perder muito dinheiro. Exatamente. Então, essa questão aí, eu acho que a gente já finalizou ela aqui bem, né? Já matou ela bem aí. Já deu para matar bem, que é essa questão de você ter muitos produtos no seu cardápio. Sim. Prefira ter um cardápio enxuto, que vende bem, do que ter um cardápio com muitas opções, que atrai a atenção das pessoas, porque elas querem ver, nossa, o cara tem mais de 50 sabores de pastel, deixa eu dar uma olhada em quais são os sabores que ele tem. Só que atrai muita gente, mas não necessariamente essas pessoas compram de você. Mas essa atenção que atrai não quer dizer venda, né? Dinheiro no caixa. Dinheiro no caixa, exatamente. Isso que importa pro delivery e pro comércio. Exato. E eu vejo casos até de uma forma inteligente, pessoas que têm restaurante físico e delivery, que elas têm um restaurante que no físico tem um cardápio um pouco mais extenso e para o delivery tem um cardápio mais enxuto. Pode ser também uma decisão bem inteligente aí para você no delivery ter esse processo de decisão bem otimizado, né?
Porque no restaurante físico a pessoa consegue perguntar pro garçom, tirar as dúvidas, né? Ela consegue sair muito mais esclarecida do que num cardápio digital do delivery, em que é ela com ela mesma para tomar as decisões. Lá no restaurante físico ela tem esse auxílio, ela tem essa ajuda do garçom ali para tirar todas as dúvidas dela e ela conseguir escolher o que ela acredita que seja a melhor opção. Mesmo assim, às vezes a gente ainda fica confuso e acaba se arrependendo da escolha que fez, né? Quando o prato chega. Mas no online, né? No online isso é mais difícil ainda. Então, cara, se você vai pro delivery ou está no delivery agora, adapte o seu cardápio para ele ser o mais enxuto possível, mantendo, é claro, também não precisa ser, eu trabalho com hambúrguer, eu tenho 15 opções, vou reduzir para 2. Não precisa ser tanto, mas mantendo ali uma coerência, mantendo uma boa variedade e, é claro, equilíbrio, né? Um equilíbrio e mantendo, claro, sempre os que são seus campeões de vendas aí, o que você sabe que representam uma boa parte do seu faturamento, né? Até porque, se a gente pegar, por exemplo, o McDonald's, cara, boa parte do faturamento deles, mundial, é o Big Mac. E é um lanche só. Então, assim, eles... Não tem muito segredo, Não tem muito segredo, né? Eles já não têm tantas opções assim de lanche, mas mesmo que tivesse, boa parte do faturamento deles continuaria vindo do Big Mac ali, que é o grande carro-chefe da casa. Então, foca nesses produtos aí que são os carro-chefes de vocês e deixe o cardápio o mais enxuto possível. Tem uma outra questão também no cardápio, principalmente quando se trata de delivery, que são as categorias, né? Você ter um cardápio bem organizado, bem dividido, que fique claro para a pessoa, né? Ali na questão das categorias. Tem uma categoria que a gente sempre sugere que tenha no cardápio, que é a categoria de mais vendidos. E essa categoria a gente deixa sempre no topo do nosso cardápio, sempre lá em destaque. Agora eu quero explicar por que a gente faz isso, né? Que é o grande lance da prova social. O que é a prova social? O que é isso, né? A prova social é um dos gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais nada mais são do que uma parte do nosso cérebro que é ativada por esses gatilhos, né? Que esses gatilhos ativam, que é a parte emocional. É a parte do nosso cérebro onde a gente toma decisões por impulso. E geralmente uma compra, ela é tomada mais pela emoção do que pela razão. Apesar das pessoas não perceberem isso, ela é tomada muito mais pela emoção, do que pela razão. Então, quando a gente utiliza desses gatilhos mentais, você induz a pessoa ou você acelera o processo de decisão de compra da pessoa, tá? Então, quer um exemplo disso? Tem o gatilho mental da escassez. Esse quem usa muito é a Casas Bahia. Eu sempre vi eles utilizando muito nas propagandas de televisão, né? Tem aqui a cama box de não sei o que, com molas ensacadas, blá 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 blá, e tá de tal preço por tal preço, que esse é o gatilho mental da ancoragem, né? Quando você coloca o preço lá em cima e depois dá um desconto, que a gente nunca sabe se esse desconto é verdadeiro ou não. Não sabe se o preço que estava lá em cima é esse mesmo, ou ele tá jogando por preço normal, né? Exatamente, então a gente nunca sabe se o preço é esse mesmo. Hoje a gente tem ferramentas na internet, né? Tipo o Zoom, tem algumas ferramentas de preço assim que você consegue ver o histórico do preço, verificar se isso é verdade, mas muita gente não pesquisa. Então, vai pela emoção. Pela emoção. Pô, tava por tanto e agora tá por tanto? É o gatilho mental da ancoragem. E é só até... Isso, e aí eles usam um outro gatilho mental que é o da escassez. E só até amanhã mesmo. Eles até fazem essa... Reafirma, é só até amanhã e é só até amanhã mesmo. Então, um gatilho mental da escassez. Pô, se é só até amanhã e o preço tá promocional, eu preciso aproveitar. Então, eles estão... acelerando o processo de decisão de compra da pessoa. Às vezes a pessoa nem está precisando da cama box e vai lá e compra. Por quê? Porque é só até amanhã e porque está com preço promocional. Então, esses são alguns exemplos de gatilhos mentais. E a gente pode utilizar isso também de forma íntegra, né? Sem esqueminha, sem nada, sem estar prejudicando ninguém, no nosso cardápio. Uma das formas de utilizar isso é ter essa categoria de mais vendidos, porque aí a gente está utilizando o gatilho mental da prova social. O que é o gatilho mental da prova social? Imagina aí que você é um dono de restaurante, é um dono de delivery, e você está numa cidade que você não conhece, né? Vamos supor que você foi para a cidade de Guaratinguetá a primeira vez. Cidade que você não conhece, tal, você tá lá, de São Paulo, tá aqui, no interior de São Paulo, e aí você
vê 2 restaurantes. Tem um que está muito cheio. Churrascaria. Churrascaria. Vai ser churrascaria? Vai ser churrascaria. Então tem 2 churrascarias, uma muito cheia e a outra vazia. As 2 estão na mesma rua, uma de frente para a outra. Qual você vai escolher para comer? A cheia, né? Responde aí, a cheia? A cheia, porque se tá lotada é porque o rodízio lá, o churrasco é bom, a carne é boa. Exatamente. Então, por você não ter dados suficientes para decidir qual que é a melhor opção, você não tem informação. Se fosse pela lógica, eu tinha que raciocinar assim, não, ali eu vou ser atendido muito mais rápido naquela que tá vazia, Sim. Que essa cheia aí, ó, tem fila de espera, vai demorar e tal. Mas eu não confio, né, cara? E não só isso, tem dados que você não tem acesso. Por exemplo, quanto tempo essa aqui existe? Será que essa outra aqui pode ser que começou agora, por isso que está mais vazia, só que eles têm um produto até melhor do que a outra? Nunca passa nada positivo na nossa cabeça. Exatamente. Né? Vazio, pode ser que aquela outra ali tá mais cheia porque é mais barato, mas não necessariamente é melhor. Sim. O que eu quero? Mais barato ou melhor? Ou melhor. Então, para você tomar esse processo de decisão, você não tem informação suficiente. Então, quando você não tem informação, você fica confuso e vai pela manada. Se tá todo mundo indo por aquele lado, eu vou também. Então, isso é a prova social, né? E isso funciona também dentro do nosso cardápio, que a gente está falando aqui. Quando você coloca uma categoria de mais vendidos e seleciona 3 a 4 produtos para estar ali nessa categoria, o que você está comunicando para quem chegou no seu cardápio pela primeira vez? Cara, se esse aqui são os produtos mais vendidos, são os melhores. Então são os melhores. Se esses são os produtos que ele mais vende, então esses são os melhores produtos. E aí esse processo de decisão fica mais fácil, porque ele pode até olhar o cardápio todo, mas geralmente ele vai voltar ali na categoria dos mais vendidos e vai escolher um desses itens que são os mais vendidos da sua loja. Agora, assim, e falando sobre isso, você tem que ter a preocupação também, não é só colocar lá, né? Você tem que ter a preocupação de tirar uma foto iluminada, não a foto do seu próprio produto, que eu vejo gente pegando foto da internet e colocando. Sim. Ele acha que o cliente não vai saber que é foto da internet. Exatamente, né? Porque assim, quando é no presencial, antigamente você tinha aquela vitrine, né? Você chegava assim na loja de salgado ou de bolo, tinha aqueles... Ainda tem, lógico, até hoje, né? Quando você vai no presencial, você vê aquele bolo bem confeitado, bonito, com aqueles morangos em cima e tal. Mas é o que você falou. Mas no aplicativo, né? Na rede, no cardápio digital, o cara tá ali sozinho. Se ele entra, ele não vê uma foto ali bonita, iluminada, um produto, fala um pouco sobre isso. O cara não vai ter o desejo, né? De comprar. Antes mesmo dele querer saber um pouco mais ou ele querer ficar no seu cardápio, ele tem que ser atraído por essa questão visual, né? Visual. O ser humano ele é muito visual. Então assim, cara, se o seu cardápio digital, primeiro, ele clicou lá para entrar no seu cardápio, demora para carregar. O cara já não tem paciência, já sai e já vai pro próximo. Ou então ele foi entrar e o visual do cardápio era ruim, assim, da própria ferramenta mesmo. Sim. É tudo muito confuso, não dá para entender muito bem. Ele já sai e já vai pro próximo. Aí beleza, ele entrou, até carregou rápido, o visual do site é bem construído, é bem feito, daquele cardápio ali, ou do aplicativo é bem feito, mas as imagens do seu cardápio estão ruins, não estão bem iluminadas, ou ele percebeu que são imagens da internet, são imagens que não aparentam um profissionalismo ou até aparentam profissionalismo demais. Aparenta ser uma imagem muito, muito artificial. Muito montadinha. Parece que não é uma imagem real do seu produto. E aí ele acaba já saindo. Por quê? No delivery, o maior medo do cara é não receber o que está sendo prometido ali. Exatamente. O maior medo do cliente é esse. Eu vou pagar e não sei se é isso que vai chegar na minha casa. Exatamente. A hora que eu abrir, ele se decepcionar. Eu estou pagando, estou gastando dinheiro e eu não sei se é exatamente isso que está na imagem que vai chegar na minha casa. Então ele precisa, através daquelas imagens, ter essa confiança. Ter a confiança de que é um bom produto, mas que também não é um produto falso, que aquela imagem ali não é a imagem da internet. Então às vezes o pessoal pega, às vezes até a imagem é do produto mesmo, mas recorta, coloca no fundo branco. Sabe qual é outro erro que o pessoal faz também? Que quando a gente avalia vários cardápios aqui, né, de donos de delivery, o cara coloca assim, o produto dele lá, que é um dos mais vendidos, aí ele põe combo
com 3 lanches, mais a batata e o refri. Quando você vai ver, só tem a foto de um lanche só. Aí o cara vai perguntar para quem? Mas peraí, eu tô lendo na descrição aqui que são 3 lanches, a batata e um refri. Eu tô vendo só um lanche, o cara vai sair fora mesmo. E a gente vê esse erro grotesco, porque esse é um erro grotesco, mas é comum do pessoal cometer esse erro aí. Muito comum, muito comum. Você ter um combo, não só de lanche, qualquer coisa. O pessoal vende combo e aí eles não têm a foto do combo com todos os itens e eles colocam a foto só do item principal. Então o cara tá vendendo um combo que são 2 marmitas e um refrigerante ou um suco natural. E aí ele tem a foto só da marmita lá, não tem a foto de mais nada. Ah, mas tá escrito no título. Cara, ele vai olhar pra foto e pro preço. Se ele tá vendo uma marmita na foto e tá vendo o preço de R$80, ele vai falar, nossa, essa marmita tá muito cara. Vai sair fora. Já vai sair fora e vai pro próximo, entendeu? Então, você tem que se atentar muito a isso também. O que tá representado ali na imagem tem que ser fiel àquilo que você tá vendendo, né? Tem que tomar cuidado, é claro, para fazer uma boa iluminação, um cenário legal, né? Ter uma padronização das imagens. Ser uma super produção de Hollywood, né? Pega uma lâmpadazinha dessa de luminária mesmo, dessas de escritório, clareia, né? Sim. Ilumina ali quando for tirar, pega uma tábuazinha, faz um cenário, como você falou, uma coisa simples, né? Exatamente. Mas bem feito, simples bem feito, né? Um simples bem feito, exatamente. E aí você tem uma padronização também dessas imagens, né? Porque se o cara olha que todas as fotos do seu cardápio estão com o mesmo padrão, no mesmo cenário, com a mesma iluminação, ele vai ver que são fotos reais mesmo do seu produto, né? Porque um grande erro que as pessoas cometem também é falar assim, mas o dia que eu tiver dinheiro eu vou contratar um fotógrafo profissional de comida que vai vir aqui no meu restaurante, meu delivery e tirar as fotos. Esse é o grande erro. Esse dia não vai chegar, porque se você não se profissionalizar, você começar a tirar as fotos certas e montar o seu cardápio, você não vai ter vendas ali, né? Não vai acontecer essas vendas. E aí você nunca vai ter dinheiro para contratar um fotógrafo profissional. Nada de errado em você contratar um fotógrafo, até deve, né? Quando você tiver a grana, mas essa não pode ser a sua desculpa para você não montar um cardápio legal, né? Exatamente. E essas fotos que você utiliza no cardápio, elas também têm que ser aproveitadas nas redes sociais, né? Tirou fotos legais para o seu cardápio, posta elas no Instagram também, coloca no Facebook. Utiliza elas nos stories lá para postar sempre, para se comunicar com o seu cliente. Outra coisa importante também no cardápio e fundamental que você falou aí, você falou de descrição, é a descrição. Por exemplo, nós somos lanche, né? Eu coloco lá X-Bacon, mais tomate e alface. E aí, despertou alguma coisa em você? Nada, né? Agora, se colocar assim, X-Bacon, hambúrguer de 130 gramas, feito de fraldinha, suculento, com bacon, não sei o que, você vai melhorando. Desperta ou não desperta? Melhorou? Aí, com certeza, né? Que é o que a gente fala, não é só você descrever o item na descrição, é você vender o item para a pessoa, né? Então fala um pouco sobre isso, que é muito importante. Né? Isso é muito importante. Inclusive, eu lembro aqui de um exemplo que eu fazendo uma análise de uma pessoa que trabalha com comida, ela trabalha com porções e tal, mas trabalha principalmente com comercial, né? Prato comercial. Ela na análise, ela me falou, o nosso produto é muito bom, eu não sei por que não vende, porque eu tenho o filé de frango à parmegiana, por exemplo, que é um dos que eu mais vendo, assim, dos que eu mais vendo para o meu público, né? Mas ela queria expandir o público, atingir mais pessoas. Ela falou, esse item que é um dos que eu mais vendo, todos os temperos que eu utilizo são temperos orgânicos, que eu mesmo vou buscar na fazenda. Nossa. O molho de tomate é um molho de tomate artesanal, que a gente faz aqui com o tomate mesmo, não é molho comprado igual é em outros lugares. Industrializado, né? Industrializado. Então, assim, quando o cliente come, ele fala, nossa, o parmegiana de vocês tem uma coisa diferente, o que é? O que vocês fazem? E aí ela falou, e aí eu explico para o cliente tudo isso. Eu falei, ótimo, perfeito, maravilhoso, tudo isso é muito bom, só que qual que é o grande problema? Por que você não está vendendo? Porque isso tinha que estar na descrição do seu produto. Isso, antes mesmo até dele ir para o cardápio, isso tinha que estar no conteúdo do Instagram do seu restaurante. Você está falando tudo isso para o cliente que já comprou. E se você estivesse falando tudo isso para quem poderia comprar o seu produto? Aí é muito mais poderoso, porque você vai conseguir atrair muito mais gente para o seu Instagram, consequentemente levar essas pessoas para o seu cardápio e fazer elas comprarem. Agora, quando eu chego no cardápio aqui, no seu cardápio, no caso dela, né? Quando eu chegava no cardápio dela, o que estava escrito? Parmegiana de frango. Filé de frango, empanado, molho de tomate,
acompanha arroz e fritas. Pô, e queijo mussarela. Então, na descrição não valoriza o produto, só estava realmente descrevendo o que vai no produto, mas não estava gerando esse valor. Então, se eu vejo tudo isso que ela me falou, né, se eu vejo que o molho de tomate é artesanal, se eu vejo que se é colhido na roça, exatamente, os temperos são colhidos na roça, temperos orgânicos, que tem todo esse cuidado, todo esse preparo. Ela era de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia? Lembrei quem era agora. Então, eu fiquei com vontade de comer essa parmegiana. Ficou, né? Você lembra até a cidade. Lembro. Então, assim, se eu sei de tudo isso já na descrição, não só eu fico com vontade de comprar, sim, como também eu estaria disposto a pagar até mais caro por aquele produto. Porque já viu toda a qualidade ali descrita, né? Exatamente. Então você fala assim, esse é o produto que eu vou receber na minha casa. Você tem total clareza que é um produto que foi colhido na roça, que o molho de tomate não é industrializado, e ainda mais agora que as pessoas estão cuidando bastante da saúde, pensando na alimentação mais saudável, né? Exatamente. Então eu olho, tem uma boa imagem, tem uma boa descrição, está mostrando todos esses diferenciais que tem um produto. O preço está alinhado, está tudo certo, está alinhado com aquilo que está prometendo me entregar, está tudo certo, não tem por que eu não comprar. Não tem por que eu sair desse cardápio sem comprar. O que eu vejo assim como dono de restaurante, que eu sou dono de delivery há 20 anos, as pessoas estão muito focadas dentro da operação, no dia a dia, naquilo que tem que fazer, na correria de compras, cuidar de motoboy, cuidar de funcionário, cuidar dos insumos, e acaba pecando numa parte fundamental, porque se você tem que cuidar disso tudo que eu acabei de falar, você tem. Mas se você esquece o cardápio, que é seu cartão de visita, a sua vitrine, o cara, hoje, estão vendendo muito aí na rede social, muitas pessoas vendendo, é só você baixar o aplicativo lá, tem um segredinho tal, só falta falar bala de prata, né? E você vai abrir o aplicativo e vai vender, e não é assim. Não é. As pessoas estão antenadas para todas essas questões. E outra coisa, as pessoas hoje estão muito ansiosas e aceleradas. Cada segundo define a sua venda ali no seu cardápio, né? E se você não para corrigir tudo isso, para pegar esses detalhes, para parar para fazer, por isso que muito dono de restaurante fica reclamando, eu tenho aplicativo A, aplicativo B, mas eu não vendo, mas não toco, os pedidos não aparecem. Exatamente. Por falta de conhecer essas informações aí que você está passando agora. Exatamente. E não só o cardápio também não é bala de prata para o cara vender, né? Porque como a gente fala aqui para a gente vender principalmente pelos meios próprios, pelos canais próprios, beleza, você pode ter um ótimo cardápio. Se não tiver ninguém entrando no seu cardápio, de nada muda. Por isso que a gente explica também todo o processo de venda ativa, né? Então o cara vai lá, ele contrata o Anotaí. Beleza, eu contratei o Anotaí, fiz o cardápio otimizado, né? Do jeito que vocês... meus problemas, né? Do jeito que vocês estão mostrando, agora eu vou vender muito. Mas e aí? E essas pessoas, para elas entrarem efetivamente no seu cardápio do Anotaí, para elas chegarem até o seu WhatsApp, o que você está fazendo? Quais são as ações que você está tomando, né? Então isso tudo é muito importante. Isso que vem antes também é muito importante para que efetivamente esse cardápio... Seu coração, ele bate só um dia e no outro descanso, ou ele bate todo dia? O meu, todos os dias. O meu também. Então, se o teu bate todo dia, o meu bate todo dia, a venda ativa tem que ser todo dia, porque senão o seu comércio está suscetível aí à falência, né? Exatamente. Esse processo de aquisição de novos clientes... todos os dias. Ele tem que ser todos os dias, né? E isso a gente ensina muito aqui, que é esse processo de levar essas pessoas efetivamente para esse cardápio, né? Você fala uma frase muito interessante, eu gosto, e agora eu vou ficar repetindo toda vez que eu tiver a oportunidade. Você fala assim: por muito tempo a gente foi a hamburgueria bem sucedida da nossa rua. A mais conhecida da nossa rua. A mais conhecida da nossa rua. É isso que você quer para o seu delivery, ou você quer ser conhecido num bairro, na cidade onde você está, em vários lugares? Então, é isso que a gente fala de quem é visto é lembrado, né? Então, a venda ativa é fundamental no seu negócio. Isso aí. E esse foi o podcast de hoje. Eu acho que a gente conseguiu passar muito bem muito bem a informação. Essas informações aqui. Estou fazendo um autoelogio, né? Mas se você gostou também, além da gente ficar se autoelogiando aqui... deixa aí nos comentários o que você achou, deixa alguma dúvida que você tenha, ou qual que é o seu feedback, se te ajudou, ali. Se tem algum desses erros que a gente citou aqui que você estava cometendo hoje no seu cardápio, coloca aí, tá? E, mais uma vez, se vocês quiserem
ter o Anotaí com vocês lá, ter esse seu cardápio digital do Anotaí, principalmente o autoatendimento, para não perder venda, pessoal, porque perder venda é uma coisa muito ruim, né? Demais. Você estar com poucas vendas é ruim, mas você vê que você poderia vender mais do que você vende hoje, está perdendo venda por acabar deixando passar uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Facebook ou até mesmo lá no seu WhatsApp, você acaba deixando passar, não consegue atender com a velocidade, a rapidez e a qualidade que você gostaria, é pior ainda, porque você está literalmente deixando dinheiro na mesa, né? Dinheiro que poderia vir para o caixa da sua empresa para você se especializar mais, para você fazer um curso, para você comprar equipamentos novos, para você, sei lá, contratar mais gente para poder ter mais tempo com a sua família, com as pessoas que você gosta, enfim, fazer realmente aquilo que você deseja, né? Você está deixando esse dinheiro na mesa, está deixando de faturar esse dinheiro e está deixando esse dinheiro ir para outras empresas concorrentes que talvez até não iam entregar um produto com a qualidade que você entrega, só que por causa dessa questão do atendimento você tem falhado aí. Então clica no link da descrição, vai lá, preenche os dados que o pessoal da Anotaí vai entrar em contato com vocês. Pode ter certeza que é uma empresa realmente de muita confiança, se não fosse a gente não estaria divulgando aqui, que a gente já teve uma experiência com eles, né? A gente já viu na prática como é que funciona, até mesmo na nossa própria operação, tá? Então clica aí no link da descrição, vai lá e se inscreve no canal, dá um like aí. Ativa o sininho, compartilha, manda sinal de fumaça. Toda semana sai um episódio novo aqui do podcast, sai também os cortes do podcast, né? Alguns trechos menores. Às vezes você não tá com tempo de assistir o podcast todo, mas você vai assistindo alguns trechos ali importantes. Coloca aí na operação para rodar e vai assistindo. Exatamente. Deixa de ser preguiçoso, vai buscar conhecimento. Valeu e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.